A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Hoje, dia 27 de 3 de 2020, vamos fazer uma reflexão da palavra do Senhor aqui no texto de 2 Reis, capítulo 5, do versículo número 5 ao número 4, que diz assim a palavra de Deus. Naamã, mandante do exército do rei da Síria, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, a vida do ser humano é de altos e baixos. Às vezes estamos bem, sem nenhum tipo de dificuldade, empregados, nenhuma enfermidade no nosso lar, na nossa família. Mas às vezes passamos por turbulências. E é justamente nesses momentos de turbulências é que nós começamos a identificar, começamos a ver a nossa fragilidade. E se verdadeiramente nós temos guardado de forma eficaz a fé de Jesus Cristo em nossas vidas. A gente vê nesse texto aqui, irmãos, dois personagens com comportamentos interessantes. Como essa menina, que a Bíblia não diz quem é, não diz o nome, não relata o nome, e Naamã, um general de guerra do exército assírio. Então, esta menina, irmãos, ela mesmo diante da adversidade, nós compreendemos que essa menina ela guardou a fé. Essa menina ela colocou em prática aquilo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é a melhor definição de fé, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Essa menina, ela não colocou a sua fé em coisas visíveis ou nos acontecimentos presentes. Essa menina foi levada cativa. Essa menina perdeu família, perdeu a sua nação, perdeu a sua identidade cultural, porque ela estava longe, não que ela tenha perdido, mas estava longe de todo esse contexto cultural, familiar e escrava, e trabalhando na casa do general que foi o líder dessa invasão a Israel, o líder que levou cativo os seus irmãos. Essa menina poderia guardar muitos rancores, muita raiva, muito ódio, mas não. Nós percebemos aqui pelo texto que essa menina ela guardou a sua fé. Essa menina, irmãos, ela tinha tudo para se tornar uma pessoa descrente, tudo, mas isso não aconteceu. Mas sabe por que isso não aconteceu, meus irmãos? Porque essa menina ela colocou em prática aquilo que está lá no Salmo 119, versículo 10 e 11, que diz assim: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos, dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, quando nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, brota em nós sentimentos que antes nós conhecíamos só de ouvir falar. Sentimentos de perdão, mas eu não estou falando de qualquer perdão, estou falando de um perdão verdadeiro. Aquele que nós liberamos e não guardamos rancor, ódio daquela pessoa ou daquele fato. E isso prova, o comportamento dessa menina prova que ela não guardou nenhum tipo de rancor. Ela liberou perdão. Ela liberou perdão. E a Bíblia diz, irmãos, quando nós não liberamos perdão, nós estamos nas trevas. Está lá, 1 João 2, 9 e 11. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Quando nós guardamos a fé, colocamos em prática aquilo que aprendemos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, liberamos perdão diante de qualquer circunstância. Quando nós guardamos a fé e temos confiança no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo,
nós liberamos perdão em qualquer circunstância, não importa a circunstância, nós liberaremos perdão. Irmãos, muitas das vezes, diante de problemas simples, nós guardamos rancores, ódio. A própria ciência já se comprovou que quem é rancoroso, quem guarda rancor, ela pode até adquirir doenças físicas. Tu vê, a coisa é tão séria. A liberação de perdão, irmãos, ela faz bem para todos, tanto para quem recebe quanto para quem dá. E essa menina, diante de uma circunstância tão terrível, ela perseverou e guardou a sua fé. O segundo personagem, irmãos, é o próprio Naamã. A gente vê que Naamã, ele mesmo sem conhecer o Deus de Israel, ou talvez ele poderia até ter conhecido, de ouvido falar de um Deus de Israel, ele creu que se ele fosse até lá, ele iria ser curado. Apesar de Naamã não ter gostado muito das circunstâncias, da metodologia, da metodologia do profeta, quando o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão, um rio sujo, o Rio Jordão. Então, Naamã, ele questiona, ele fala, poxa, nós temos 2 rios lá em Damasco, 2 rios lá, limpos, por que eu não posso me banhar lá? Tem que ser aqui nesse rio aqui, sujo, nesse rio aí terrível. Ele ficou indignado, né? Ele ficou indignado. Mas ele foi aconselhado por um dos seus soldados a fazer aquilo. O soldado chega para ele e pergunta, mas Senhor, se ele te mandasse fazer qualquer coisa impossível, você não faria? Por que não mergulhar aí? Por que não mergulhar neste rio? Né? Aí Naamã vai e obedece ao profeta. Então Naamã, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, ele creu. É a fé, irmãos. Fé. Se Naamã não cresce, provavelmente ele não seria curado. Ele não seria curado. Porque um homem, um general, se ele não cresce, tu acha que ele ia se dispor de sair da terra dele para ir até Israel para falar com o profeta? Não. Mas ele creu, irmão. Ele creu que Deus iria fazer o impossível. E é isso que nós precisamos botar em prática, meus irmãos. Crer no Deus de Israel. Crer que Deus vai nos abençoar. Crer que no tempo dele, ele vai derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Nós precisamos crer. Às vezes, irmãos, nós sofremos de tanto mal. Talvez não seja a lepra que eu e você tenhamos. Mas muitas das vezes, irmãos, a nossa dificuldade é com cigarro, bebidas, prostituição, mentira, falta de amor, dificuldade de se relacionar com o seu próximo, com a sua família, no seu bairro. Vários tipos de problemas que nós precisamos ser curados. Nós precisamos nos libertar. E a única forma de nos libertar, de nos curar, é crendo que Deus pode nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então essa menina, diante das adversidades, diante das circunstâncias improváveis, ela creu. Naamã, mesmo tendo que se humilhar, mesmo tendo que se sujeitar, ele creu que Deus poderia fazer, que o Deus de Israel poderia curá-lo. E assim o Deus de Israel fez. Então, irmãos, nós precisamos lembrar, nós precisamos buscar em nossa mente e crer que não importa qual seja o nosso problema, não importa qual seja, nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Lembremos-nos das palavras, irmãos, de Jesus, lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade da palavra de Deus é que nós precisamos crer, porque a palavra de Deus ela nos liberta de qualquer sentimento ruim, de qualquer comportamento ruim. A palavra de Deus nos liberta. Ela nos perdoa e nos purifica de todo o mal. Diante das adversidades, diante das lutas, nós temos que fazer como o salmista no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Então nós temos que crer que o nosso socorro vem do Senhor, não vem do homem. O homem pode até dizer que não tem cura, que é impossível você se tratar, seja uma doença física ou seja um comportamental. Não importa. Deus pode te curar. Às vezes a pessoa olha para aquele drogado e fala, esse aí não tem mais jeito. E Deus levanta esse homem e coloca ele num lugar onde ninguém jamais imaginou. Aquele enfermo que está lá em fase terminal, Deus cura ele, tira ele do leito e torna ele uma pessoa saudável. E torna ele um atleta, um homem de Deus. Ele cura ele, limpa ele de toda e qualquer enfermidade. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos crer, guardar a nossa fé e botar em prática. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e guarda a minha palavra será semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha. Pode vir qualquer tipo de lutas, qualquer tipo de adversidade. Nós temos paz em nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que possamos, irmãos, seguir o exemplo dessa menina. Seguir o exemplo de Naamã. Essa menina que, mesmo sendo escrava, não guardou nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de ódio. Esse general, mesmo sendo uma autoridade, ele se humilhou e buscou o Deus de Israel. E assim ele conseguiu a sua cura. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que possamos, irmãos, ter esse sentimento de perdão, sentimento de não duvidar de que Deus é o Deus, esse Deus do impossível. Ele pode me curar e Ele pode te curar. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos, irmãos, verdadeiramente, todos os dias, guardar as palavras dessa lei no nosso coração. Porque quando nós guardamos, a nossa fé se renova a cada dia, todos os dias. Assim como Deus fez com essa menina. Eu creio que durante o cativeiro, durante a prisão, ela todos os dias meditava na lei do Senhor, dia e noite. E assim nós precisamos fazer. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos botar em prática aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor. Fica na paz e que tenhamos aí um dia abençoado em nome de Jesus.